Fala, meu jovem, fala, minha jovem, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Pastor. C.S. Lewis diz que é muito fácil falar sobre perdão até que você tenha alguém para perdoar. É muito fácil falar sobre, mas praticar o perdão não é tão fácil assim. É fácil amar quem nos ama, mas e amar aqueles que nos perseguem? Isso é um fato. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos muitas vezes as pessoas. Sofremos muitas vezes mais por causa de pessoas do que por causa de circunstâncias. Vivemos num mundo ferido, doente, cheio de mágoas. E tudo isso é produto da incapacidade nossa de perdoar. Falando sobre a igreja, o pecado mais presente que nós podemos encontrar é o pecado da mágoa. E essa é uma certeza: quem não perdoa, adoece. No vídeo de hoje, no quadro Fala Pastor, nós iremos falar sobre perdão. Se liga aí, roda a vinheta. No grego, nós temos duas expressões que fazem referência à palavra traduzida para a nossa língua, perdão. Nós temos aphiemi e charizomai. Aphiemi significa deixar ir. Ela está relacionada ao texto de Lucas, capítulo 6, versículo 30 e 31, quando Jesus fala sobre o fato de nós precisarmos liberar aqueles que nos devem, ou seja, deixem eles irem. Charizomai vem do radical graça e significa que nós precisamos derramar sobre o outro aquilo que ele não merece. Ainda que aquele ofensor contra você não mereça o seu perdão, por isso ela vem da palavra graça, do radical graça, ou seja, conceda a ele o seu perdão, ainda que ele não mereça. Está relacionado a sermos gracioso ou graciosa com alguém. É verdade que os relacionamentos podem nos ferir, mas é muito importante que a gente entenda que o perdão, ele é uma ordenança do Senhor. A pergunta que fica é: por que nós devemos perdoar? Em primeiro lugar, porque faz parte da natureza do povo de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. É uma questão natural de nós que somos famílias do Senhor. Então, devemos perdoar porque é algo que vem do Senhor para as nossas vidas. Em segundo lugar, devemos perdoar para que Satanás não possa nos vencer. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 11, diz o seguinte: ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos quais são as intenções dele. Então, para que Satanás não prevaleça contra mim, contra você, o perdão, ele é necessário. Em terceiro lugar, devemos perdoar porque nós temos sido muito perdoados pelo Senhor. A parábola do credor incompassível conta a história de um rei que tinha um servo e esse servo lhe devia uma dívida impagável. E esse senhor e esse rei
perdoou essa dívida do seu servo. Mas esse servo tinha um conservo que lhe devia uma dívida pagável. Enquanto que o servo devia ao seu senhor uma dívida impagável, o seu conservo devia a esse servo uma dívida pagável. Bastaria ele trabalhar 3 meses dentro da parábola para que ele pudesse pagar essa dívida. Mas ele fez exatamente diferente aquilo que o seu senhor o fez. Enquanto que o senhor, o rei, perdoou o servo não perdoou o conservo. E esse servo então foi punido por esse rei, por ele não ter perdoado o seu conservo, tendo como argumento justamente o fato dele relatar que ele havia perdoado o seu servo uma dívida impagável e ele não havia perdoado uma dívida pagável do seu conservo. Isso mostra a nossa realidade, mostra o quanto Deus nos perdoou e tem nos perdoado diariamente. E tudo aquilo que Deus tem nos perdoado mostra diante de nós que toda ofensa que alguma outra pessoa possa ter contra mim e contra você se torna pagável à perspectiva do perdão de Deus sobre mim e sobre você. Em quarto lugar, porque a recusa em perdoar traz para nós muitos prejuízos. Como? Quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece. E quem não perdoa é flagelado pelos verdugos. O perdão também se constitui em nossas vidas como uma terapia, porque existem muitas pessoas que não têm nem dificuldade em perdoar o outro, mas têm dificuldade em perdoar a si mesmos. É importante que a gente entenda que nós precisamos nos perdoar. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses que as suas memórias, quem ele era, ele foi perdoado, ou seja, ele se perdoou também por tudo que ele fez e por quem ele era, e isso trouxe cura para a vida dele. Perdoe-se também para que você possa experimentar dessa cura no Senhor. Existem pessoas doentes porque se tornaram cativas da mágoa. Hebreus capítulo 12, versículo 15 fala sobre a importância de nós não permitirmos que brote em nós raiz de amargura, porque isso ficará dentro de nós e nos adoecerá. Alguém já disse uma vez que a mágoa é como se nós tomássemos um veneno esperando que o outro morra, mas na realidade a mágoa só faz mal a nós mesmos. É importante também entendermos o nível de consciência. Muitas vezes nós não nos perdoamos porque achamos que aquilo que fizemos é imperdoável. Mas você precisa entender que você é uma nova pessoa hoje. Você hoje é uma pessoa diferente à pessoa de ontem. E a pessoa que você é hoje, é possível que você não repita os mesmos erros que cometeu no passado. Esse novo nível de consciência deve trazer também para você alívio, fazendo com que você se perdoe naquilo que você já cometeu e que não foi agradável. Um outro fato interessante é a percepção da culpa como presunção. Achar que Deus ele pode te perdoar, mas que você ache que tudo que você fez é imperdoável. Ou aquilo que o outro fez é imperdoável. Isso é presunção. Isso é reduzir a obra de Jesus na cruz, que levou todos os pecados sobre si, fazendo com que todas as dívidas se tornem pagáveis. Quando você diz que não é possível perdoar alguém, você está dizendo na sua presunção que a obra de Jesus redentora na cruz, ela é insuficiente para perdoar o pecado do outro ou perdoar o seu pecado. E quais características deve ter o perdão? Em primeiro lugar, o perdão ele deve ser ilimitado. Jesus, quando foi perguntado acerca de quantas vezes nós deveríamos perdoar, Jesus disse 70 vezes 7. Isso é muito maior do que um simples cálculo de multiplicar 70 vezes 7. Isso faz uma referência ao Antigo Testamento, quando Lameque, que assassinou 2 homens, disse que, assim como Caim, que assassinou Abel, seria vingado 7 vezes se alguém o tocasse,
Ele, Lameque, que assassinou 2 homens, seria vingado 70 vezes 7. O que Jesus está respondendo aos seus discípulos é exatamente o contrário. É que nós devemos renunciar todo e qualquer tipo de vingança e devemos dar sempre lugar ao perdão. O perdão, ele também é libertador e restaurador. Não importa se aquela pessoa que nos ofendeu não veio nos pedir perdão, mas o simples fato de nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam traz para nós restauração de vida, libertação no coração. O perdão, ele zera as dívidas e zera as contas do passado, fazendo e trazendo uma nova realidade do presente, como por exemplo, a história do filho pródigo, que mesmo fazendo tudo que fez contra o seu pai, a ação do pai em perdoar o seu filho restaurou todo o relacionamento. Mas é fundamental que a gente entenda que o perdão é uma ação divina, é uma ação transcendental. Nós só conseguimos perdoar quando Deus derrama isso sobre nós. Nós só conseguimos perdoar quando nós, de fato, damos lugar para o Espírito Santo em nós e decidimos, pelo direcionamento do Senhor, em tomar uma ação e uma atitude em perdoar. Ou seja, tome a iniciativa para resolver os problemas e os conflitos que você pode ter. Se é necessário que você perdoe, perdoe. Mas talvez você possa dizer, bem, eu quero perdoar, mas aquela pessoa nunca veio me pedir perdão, ela nunca se arrependeu daquilo que foi feito. Eu quero que você entenda aqui uma dinâmica. Às vezes nós achamos que para nós perdoarmos alguém, a outra pessoa tem que vir até nós e dizer que está arrependido daquilo que fez. Colossenses capítulo 3, versículo 3, quando a palavra diz que nós devemos perdoar as pessoas como Cristo nos perdoou, faz referência a Romanos capítulo 5, que diz que Deus prova o seu amor para conosco quando morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, antes da ação de se arrepender, Deus derramou sobre nós o perdão. A verdade máxima é que o perdoar precede o arrependimento. E ele não é refém do arrependimento do outro, do ofensor. Nós devemos perdoar, ainda que o outro se arrependa ou não. A mesma ação foi praticada pelo Senhor. Deus derramou o seu perdão sobre toda a humanidade. Agora compete a nós, compete a mim e a você, nos arrependermos de quem nós somos e de tudo o que fizemos, para que possamos ter relacionamento com o Senhor. Assim também são nos nossos relacionamentos. Nós devemos perdoar o outro. Ao outro se arrepender, compete a ele. E se ele se arrepender, aí sim nós podemos ter de novo um relacionamento. Mas você não será refém da mágoa, guardando aquele sentimento tão ruim sobre a vida do outro, aguardando que ele venha lhe pedir perdão. Como eu disse no início, perdoar não é fácil, mas é divino. Perdoar não é se esquecer, mas é esquecer da dívida e não lançar sobre o rosto do outro aquela ofensa uma vez praticada. Perdoe, não porque você é bonzinho, mas perdoe porque você todos os dias é perdoado pelo Senhor. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. No quadro Fala Pastor, falamos sobre perdão. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo abençoe a sua vida e conduza você em restaurar os seus relacionamentos através do perdão. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser e com quem você puder. Se você assim desejar, deixe o seu like e você pode também acionar o sininho aqui do nosso YouTube para que você possa receber todos os vídeos que estão sendo gravados e que você possa também convidar outras pessoas para que possam nos seguir. Grande abraço, até o próximo vídeo.